No final dos anos 60, início dos anos 1970, era como que obrigatório a todo jovem estudante ter lido pelo menos 2 livros. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, escrito em 1932, e 1984, de George Orwell, escrito em 1949. Eram prospecções sobre como estaria o mundo em certas datas. Em 2540, para Huxley, e em 1984, propriamente, para Orwell. Outros autores também fizeram suas prospecções. Ray Bradbury, por exemplo, em Fahrenheit 451, escrito em 1953, que se passa em um futuro indeterminado. Evidentemente, todos estão falando do presente em que estavam e visualizavam um futuro distópico, com estados totalitários, proibição da leitura de livros, vigilância onipresente, revisionismo histórico, artefatos tecnológicos substituindo contatos humanos, consumismo preponderante, estado de guerra permanente. Na mesma linha, no cinema já havia Metrópolis, de Fritz Lang, filmado em 1927. Mas entre os anos 1960 e 1980, há 3 filmes notáveis. 2001, Uma Odisseia no Espaço, filmado em 1968 por Stanley Kubrick, baseado em um texto de Arthur C. Clarke. Alphaville, de 1965, de Jean-Luc Godard. E Blade Runner, Caçador de Androides, filmado em 1982 por Ridley Scott, livremente baseado em conto de Phil K. Dick. Em todos, a presença dominante da tecnologia determina as ações, os comportamentos e os afetos das pessoas. Isto a ponto de o personagem de Godard vir a Alphaville para convencer o cientista Von Braun a destruir o computador Alpha-Soixante, que inventara, computador este que havia eliminado o sentimento das pessoas. São perspectivas sombrias que pareciam ter ficado sem horizonte de realização, sobretudo após a derrubada do Muro de Berlim, em 1989. Naquele momento, certo sonho de convívio global ainda se mostrava bem realizável e mesmo desejável por todos e para todos. É, pois, justamente essa ideia de por todos, para todos, que agora, 30 anos depois, ressurge concretamente inviável, contestada e excluída de muitas agendas políticas. Os empenhos atuais parecem ir no sentido de enfatizar as localidades, as raças, as culturas específicas. A título de exemplo, vejamos o que, para Orwell, era o duplo pensamento que estaria em vigor em 1984. Diz ele: saber e não saber, ter consciência da verdade honesta e completa, contando mentiras meticulosamente engendradas, defender ao mesmo tempo 2 opiniões que se cancelam uma à outra, sabendo que são contraditórias e acreditando em ambas. Pode parecer absurdo, mas é possível isso vigorar, como aliás estamos vendo atualmente em vários lugares do mundo. Nosso interesse aqui, quanto a isso, é retomar o que Freud, em 1925, escreveu sobre o mecanismo da denegação. Como para ele não há nenhum não vindo do inconsciente, a denegação é uma forma de tomar conhecimento do que foi recalcado, mas não certamente uma aceitação do recalcado. Daí, desta não aceitação, decorre uma rejeição, através da projeção, de um pensamento que acabou de surgir. Rejeição, através da projeção, de um pensamento que acabou de surgir. É rejeitado mediante a expressão de um não para ele. O que essa operação mostra é que aquilo foi pensado, mas imediatamente excluído. Por outro lado, o mecanismo de denegação é uma operação que torna viável buscar acompanhar a força dos sims que estão por detrás dos nãos enfáticos e enraivecidos dos que invadem nosso atual cotidiano tecnológico. Os nãos são a prova de que já foi produzido um ambiente em que tudo que se busca negar se mostrou de algum modo possível e mesmo praticamente realizável, digamos, tecnologicamente realizável. Daí que, mais do que falar em admirável, a psicanálise falaria sobretudo em perplexidade, num pensamento perplexo, atual, que, para quem de sim e não, atenta para uma situação de unificação anterior a ambos, situação essa que ela produz as oposições. É o caminho de volta a um ponto de bifididade.
Bífido significa um fendido em duas partes, bifendido, assim como é a língua das cobras. É então do bífido que resultam sims e nãos. Portanto, nos parece plausível falar em um amplo processo de denegação em vigor atualmente. Ou seja, mediante a veemência do não, é possível avaliar a força do sim, a força daquilo que se busca negar sabendo que já foi afirmado. E justo porque foi afirmado, esvaziou as bases de alguma certeza que até então parecia inquestionável. Como isso traz angústia, busca-se evitá-la negando. Tarefa inglória, aliás, pois não impede o recalcado de ficar retornando onde menos se espera. Bem, estas foram algumas considerações sobre as referências mais óbvias a que remete o título Admirável Mundo Novo. Vamos agora ao termo intermediário de nosso título, mundo. Parece um termo óbvio. Os mineiros, por exemplo, acham que Minas é o mundo da gente. Uai! A psicanálise atual, aquela que estamos usando aqui, montada por M. de Magno nos anos 1980 a partir de Freud e Lacan, a nova psicanálise ou novamente, não discorda de que mineiros achem isso sobre o mundo. Mas é preciso mais. O texto citado sobre a denegação é exemplar da intenção de Freud em conceber a psicanálise como um modo original de pensar o psiquismo, diferentemente de outros discursos da filosofia, da psicologia, da sociologia. A diferença está em que, para a psicanálise, como diz Freud, também em 1925, num artigo intitulado As Resistências da Psicanálise, o psíquico é antes inconsciente em si, e estar consciente é apenas uma qualidade que pode ou não juntar-se ao ato psíquico particular e nele nada mais altera, caso fique ausente. Daí que a ideia de mundo da psicanálise não pode se confundir com o que pensam esses outros discursos. Então, para entendermos a diferença discursiva da nova psicanálise, lembro que, em 2000, ela explicita a disjunção entre haver e ser, disjunção que será bem mais desenvolvida por M. de Magno a partir de 2006. Haver diz respeito à experiência de qualquer pessoa, é a experiência da porrada de estar aí, e de estar condenado a estar sem saída. É a experiência que cada um de nós tem de que há, e de que há tudo que há por aí. É uma experiência bruta, dolorosa e indizível. E quando vamos dizê-la, pois é só o que nos resta fazer, que isto fique bem claro, aliás, já estamos no âmbito do ser. A filosofia, por exemplo, e poderíamos dizer o mesmo das ciências humanas em geral, faz suas argumentações, suas afirmações, suas decisões e escolhas no campo do ser. Diz Freud lá em 1925 que para a maioria dos filósofos o psíquico é considerado apenas um fenômeno da consciência. Então, diferentemente da psicanálise, a filosofia em sua constituição não é afetada pelo haver, por esse lugar de pura neutralidade. Ela não conta com a operação do haver como sua origem. O mundo, para a filosofia, diz respeito à existência no mundo, ao que somos no mundo. Embora no percurso da análise possamos procurar saber quem estamos sendo, fazemos análise para ver se lembramos que havemos. Isto está esquecido por estarmos envolvidos na fofoca do mundo e acreditarmos que somos essencialmente, radicalmente, a historinha besta que vivemos. O que vemos ocorrer no mundo, nas pessoas, são sobretudo referências a formações sintomáticas, a insistências em permanecer operando referidas a conhecimentos consolidados e, frequentemente, opressores de nossas ações e pensamentos. Daí que a operação psicanalítica é, como dito antes, de rememorar a experiência de haver, a qual traz a possibilidade de suspender momentaneamente as pressões sintomáticas do mundo e, consequentemente, operar dentro delas, pois não se permanece fora delas, relançando-as e buscando produzir articulações, próteses, artifícios, artefatos, entendimentos que diminuam o mal-estar diante das opressões que nos impõem. Cabe, portanto, a cada um fazer esse caminho de volta, de ir ao bífido de que falamos antes. Isto por uma boa razão. Se lá não for, não sabe regressar.
Se lá não passar, não pode reconsiderar os objetos, isto é, o mundo. Quer dizer, tornar a valorizá-los com certo desprezo. A via da psicanálise é então de rejeição do mundo, mas com tesão pelo imundo. Este é, aliás, o sentido do movimento da pulsão, desejar o que não há. Assim, uma coisa é estar apegado aos objetos e às coisas do mundo porque não se tem distância em relação a eles. Outra é achá-los todos o maior barato porque os despreza. Freud fala em resistência psíquica ao novo. Segundo ele, somos tomados por um desprazer diante do que não conhecemos. A fonte desse desprazer é a exigência que o novo faz à psique, o dispêndio psíquico que requer a incerteza exacerbada em angustiosa expectativa que traz consigo. As ocorrências do mundo são, sobretudo, sintomáticas, interessadas em insistir em sua permanência. Então, se houver algum mundo novo, ao invés de admirá-lo, em geral o que fazemos é resistir ao novo desse mundo, é supor que bom mesmo era o que já foi, só por já ter sido. Entretanto, essa resistência não funciona por inteiro o tempo todo. O tédio não permite. Há sempre que contar, como faz a psicanálise, com que também se observa o comportamento oposto. Uma autêntica sede de estímulos que se lança a tudo que é novo, simplesmente por ser novo.